cotidiana e também para o pessoal que faz vai correr uma hora, o horário às vezes vai sair um pouquinho mais cedo no final de semana. Com essa hidratação, o que seria o básico assim, que você falaria? Tá. A hidratação, assim como toda parte da alimentação e do treino, ela não tem uma regra que dá certo para todo mundo. De uma forma geral, na literatura, eles colocam de 35 a 50 ml por quilo de peso corporal. Então, veja o teu peso, faça a multiplicação e vê uma média que é recomendada para você. Só que isso depende muito da rotina de cada um. Então, se eu fico o dia inteiro sentada no ar-condicionado, eu não estou suando, não estou gastando água de forma nenhuma, comparado a uma pessoa que fica lá no meio do pasto, embaixo de sol, não tem como a gente falar que esse cálculo é certo para todo mundo. Então, é uma média que a gente coloca a respeito do volume de água que é recomendado. A dica que eu dou para todo mundo é sempre observem a coloração da urina de vocês. Exceto a primeira urina da manhã, que foi o período do jejum noturno, que está mais concentrada, ela vai estar bem amarelinha, vocês precisam sempre ter a urina límpida durante o dia. Então, se você começou a perceber que por mais que você está batendo lá 2 litros e meio de água, a sua urina ainda está ficando um pouquinho mais amarelada, mais escurecida, mais acumulada, aumente a hidratação, que pode ser que para você precise de 3 litros e meio, dependendo da tua rotina. Então, de uma forma geral, a recomendação é 35 a 50 ml por quilo, mas a dica é olha a coloração da urina. Com relação a pessoas que fazem atividades ao ar livre, a recomendação é sempre que se hidrate muito bem antes de ir para a atividade, porque um músculo bem hidratado, ele retarda a fadiga. Quando a gente faz exercício físico, a gente tem acúmulo natural de metabólitos celulares que acidificam o pH muscular e faz aquela dor, aquela queimação. E quando esse músculo está bem hidratado, você consegue diluir com mais facilidade essa acidez e demora mais para sentir o desgaste. Então, a hidratação ela sempre deve ser feita previamente para beneficiar a performance e claro que depois para recuperar essa musculatura, esse corpo que foi desgastado e recuperar também essa questão da desidratação. O que eu deixo como um alerta não é só repor a água. Quando nós estamos num momento de atividade ao ar livre, corrida, bike, triatlon, qualquer modalidade, quando a gente sua muito, junto com a água a gente perde sais e eletrólitos. Então, se a pessoa perde muito suor, ela se desidrata com sais, eletrólitos e água, e ela só repõe a água, muitas vezes a gente dilui os sais internos e acaba potencializando o risco de cãibra. Então, a dica é, para quem faz atividade ao ar livre, sua bastante. Reponha muita hidratação, mas não se esqueça dos repositores hidroeletrolíticos, que no caso seriam os isotônicos, que ele é chamado de bebida especialmente desenvolvida para atleta. Então, usar o isotônico, seja durante o treinamento, né, intercalando com a água, ou preparar o corpo previamente com isso, vale muito a pena. Vou deixar aqui uma opção, uma dica de uma hiperidratação que eu passo para todos os meus atletas ou praticantes mesmo de modalidade que fazem longões, atividades de maior duração, acima de 1 hora, 1h30, 2 horas. Se você vai fazer uma atividade física no período da manhã, prepare o seu corpo no dia anterior, que essa é uma dica muito valiosa. Durante o dia, além da hidratação com a água mesmo, inclua 1 litro de água de coco, que junto com a água tem sais e eletrólitos, meio litro de isotônico, que vai ao longo do dia fazendo a hidratação fracionada, e meio litro de soro caseiro. Para quem achar o soro muito ruim e não conseguir utilizar, a dica é utilizar o soro infantil, aqueles tipo Pedialyte, que é um soro saborizado, parece um suquinho, porque junto com a opção da hidratação tem os sais eletrólitos e um bônus de carboidrato para o corpo também. Se no caso vocês vão fazer uma atividade ao ar livre de maior desgaste no período da tarde, você pode fazer toda essa preparação com a hidratação durante a manhã, no mesmo dia que você vai executar. Então a dica é, cuide muito da coloração da urina, não deixe de se hidratar com a água, mas ficar com atenção aos sais, e se você é uma pessoa que tem muita cãibra, já fica essa dica, tá faltando sais e eletrólitos, e diferente do que muitos pensam, não é só potássio que faz a cãibra, come banana que resolve a cãibra, não é bem assim. Nós temos sódio, potássio, cálcio e magnésio, que são sais que entram nas bombas de contração muscular e que interferem diretamente, e nesses que eu citei para vocês, eles repõem tudo. Então, eu acho que essa dica é muito importante. Eu acho isso que você falou também importante, é que o pessoal tem, às vezes, se você não tem mania de se preparar. Eu falo, pessoal, é preparação, não é só recuperação, não. No dia anterior, eu vou correr, sexta tá lá, e o Cachaça. pessoal às vezes fala assim, não, bebi, passei um pouquinho do limite, amanhã eu vou fazer um monte de exercício pra meu...
E ainda mais no Geralmente caso é no do final álcool, de semana, né? Que tem esses das corridas, né? Das bikes. E o álcool, ele tem um efeito de desidratação. Então, ele acaba com o treino do dia seguinte. A pessoa, além de acordar cansada, que a gente já falou da prejuízo no sono, ele faz com que a pessoa tenha uma fadiga precoce também. Então, se você cachaçou, se você teve algum desequilíbrio, no outro dia hidrate-se muito bem, se alimente bem, volte para a tua rotina e prepara o teu corpo, deixa bem descansado para uma sessão de treino posteriormente, não